Olá pessoal, vamos à aula de matemática? Meu nome é a professora Thaís e nós vamos falar sobre os números. Vocês querem conhecer um pouco da história dos números que a gente usa hoje? Então vamos lá. Os números surgiram da necessidade que o ser humano tinha de contar as coisas e para registrar eles inventaram a escrita dos números. Nesse capítulo você vai saber como surgiram os números e vai conhecer um pouco da história deles. Veja um exemplo aqui de situação em que era feito um registro de uma quantidade. O pastor disse: eu tenho 5 pedrinhas, cada pedrinha corresponde a uma ovelha. Tenho então 5 ovelhas. Para comprar essas 5 ovelhas, preciso de 5 moedas de ouro. E aí, você observou ali certinho no desenho quantas ovelhas estão com o pastor e quantas pedrinhas ele está segurando? Vamos conferir lá. Ó, 5 ovelhas, 5 pedrinhas. Talvez 5 seja um número muito fácil dele conferir. Mas e se ele tivesse com 20 ovelhas? E se ele tivesse guardando as ovelhas de mais do que uma família? 20 ovelhas, como é que ele ia conferir se todas estavam lá? Bastava ele colocar perto dele uma pedrinha para cada ovelha. Ele colocaria 20 pedrinhas e seria fácil conferir se todas as ovelhas estavam ali. Na página anterior, você observou que o pastor está associando as pedrinhas a uma quantidade de ovelhas. Como você acha que os seres humanos contavam na antiguidade? Como você contaria o número de ovelhas? Você usaria pedrinhas? Você usaria outra coisa? Talvez o lugar que você morasse não tivesse muitas pedrinhas. Talvez tivesse outro tipo de coisa que você pudesse usar para contar as ovelhas. E talvez nem fosse ovelhas que você quisesse contar. Talvez você quisesse contar, por exemplo, os peixes que você pescou do rio. Então, cada lugar, cada região, a necessidade de contar surgiu de um jeito diferente. E eles criaram os jeitos de cada lugar para fazer essa contagem. Então, vamos falar de sistemas de numeração. Os números não surgiram de uma hora para outra, nem foram inventados por uma única pessoa. Aliás, em lugares diferentes do mundo, o sistema de contagem, a necessidade de contar, surgiu em momentos diferentes. Os números surgiram da necessidade que o homem tinha de contar coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos. O ser humano começou a usar os dedos das mãos, pedrinhas, marcas em pedaços de madeira, nós em cordas, pego uma cordinha, tem 3 ovelhas, eu faço 3 nós, tá? E bolinhas feitas de argila. Argila é o mesmo material que usa para fazer tijolo. Faziam bolinhas, elas secavam e podiam ser usadas aí para contar. Na antiguidade, o homem quase sempre obtinha seus alimentos por meio da agricultura e do pastoreio. Pastoreio significa ser pastor, cuidar de animais. Tais atividades o obrigaram a ter uma noção de quantidade que no início era representada por pedrinhas, galhos de árvore, etc., porque a quantidade não era muito grande. No entanto, havia alguns problemas. Por exemplo, era muito fácil perder esses objetos. Chega alguém para conversar com o pastor, tropeça na pedrinha e lá se foi uma ovelha que não pode ser contada. Por isso, cada povo começou a fazer seus primeiros registros em blocos de pedras, em ossos e em cordas, fazendo nós. A esses registros damos o nome de sistemas de numeração. Então, eles começaram a colocar em lugares que fosse mais difícil de perder. Por exemplo, se você faz um risco numa pedra, é mais difícil de apagar do que perder uma pedrinha que estava usando como registro. Então vamos falar sobre a numeração romana. Os romanos formaram uma das mais importantes civilizações da antiguidade. Donos de um grande império, deixaram marcas da sua cultura em monumentos e em construções.
Os símbolos numéricos apareciam por toda a cidade de Roma, principalmente na fachada das construções, em muros e em relógios. Como é que a gente ficou conhecendo o sistema romano? Visitando esses lugares, essas construções que existem até hoje. Ainda hoje usamos a numeração romana na leitura de datas, na numeração de capítulos, na escrita de nomes próprios e nos visores dos relógios. Relógios de ponteiro, principalmente. Você sabe o que representa cada uma das 7 letras que compõem o sistema de numeração romano? Então, o sistema de numeração romano, eles usavam letras para representar quantidades. Observe o quadro a seguir e veja como escrevemos alguns números usando os símbolos romanos. Então, o número 1 é usada a letra I para representar. 2 vezes a letra I é o número 2. 3 vezes a letra I é o número 3. O número 4 é o último número antes do 5. Então, é o I antes do V, porque o V representa o 5. O V mais o I do outro lado representa o 6. E eu vou aumentando mais uma letra I de cada vez até chegar no 8. O 9 é representado por IX e o 10 por X, porque o IX significa um número antes do 10. Agora, nessa outra coluna, nós temos os números maiores que 10, as dezenas. Então, o 10 é representado por X e colocando até 3x juntos, eu represento o 20 e o 30. O 40 é 50 menos 10, então é XL. O 50 é L, e daí usando L junto com o X eu formo 60, 70 e 80. O 90 é XC, que é 100 menos 10, e o 100 é C. E por fim aqui as centenas, uso o C até 3 vezes para representar 100, 200 e 300. O 400 é CD, quer dizer 500 menos 100. O 500 é D e depois eu junto ao D mais o C quantas vezes forem necessárias para representar os 600, 700 e 800. O 900 é CM e o 1000 é M. Para representar um número no sistema de numeração romano, basta colocar os símbolos lado a lado e seguir as regras abaixo. As letras I, X, C e M podem ser repetidas até 3 vezes seguidas, tá? Então, ó, 3I é o 3, V, I é o 8. A segunda regra é que os símbolos I, V, X, C e M, quando colocados depois de outro símbolo maior, são adicionados a ele. Então, olha aqui, ó, o X com o I dá 12, X e X dá 20. Os símbolos I, X e C, quando colocados antes de outro símbolo de maior valor, são subtraídos dele. Então, os exemplos que a gente pegou, o 9 é 10 menos 1 e o 40 é 50 menos 10. Então, vamos fazer alguns exercícios. Na figura ao lado, escreva os números faltantes que indicam as horas usando símbolos romanos. Depois desenhe os ponteiros marcando 4 horas. Então vamos desenhar aqui um relógio com todos os números marcados em algarismos romanos. Nós já temos ali marcados o 12, que é X, I. Aqui, para o nosso relógio ficar bem certinho, eu vou escrever agora o 6 aqui. Então, que é V, I. Aqui eu vou escrever o 3, que é I. E aqui eu vou escrever o 9, que é IX. Agora eu vou completar os números que faltam. O 1, o 2, o 4, o 5, o 7, o 8, o 10 e o 11. Uma dica, em alguns relógios vocês podem encontrar o 4 representado assim com 4 risquinhos. Não é a maneira padrão, não é a maneira como os romanos usavam, mas eu já vi isso em alguns lugares. Bom, a segunda parte do exercício é desenhar os ponteiros marcando 4 horas.
4 horas o ponteiro grande aponta para o 12 e o ponteiro pequeno aponta para o 4. No exercício 2, observe a seguir os séculos em que essas 3 invenções da humanidade foram criadas. Então, nós temos o rádio, que foi inventado no século X e X. Vamos relembrar o que é X e X. O X representa 10, mas eu tenho mais um 10 aqui com um I no meio. Esse I significa que eu estou subtraindo 1 do 10. Então, o século é 19. Então, a gente escrevendo com os nossos algarismos vai escrever 19. A televisão foi inventada no século XX. 2x juntos representam o século XX. E o tablet foi inventado no século XXI. É 20 mais 1, 21. E no exercício 3, faça dupla com um colega para resolver as seguintes atividades. Não precisa fazer dupla, eu acho que você consegue resolver sozinho. Escreva os numerais a seguir usando o sistema de numeração romano. Então vamos escrever aqui, eu vou apagar o que está aqui para ter espaço e colocar as respostas. Então aqui o primeiro é 32, 30, 3x e 2i. Depois temos 17, que é x, o v que representa o 5 e mais 2i. O 75, eu posso usar o L que representa 50, mais 2x para dar 70 e o v para representar o 5. O 44, eu tenho que usar xl. Opa, vamos primeiro escrever o número aqui, em algarismos que a gente, do nosso sistema. 44. XL para representar 40 e IV para representar o 4. 88 é LXX, VII. 93 é XC para representar 90, que é 100 menos 10, e mais 3Is. Assim a gente representou esses 6 números. Agora a gente vai ter que fazer o contrário, pegar os números em algarismos romanos e escrever no nosso sistema. Vocês podem dar um pause no vídeo se vocês não conseguiram fazer a correção e depois continuar. Eu vou colocar aqui só as respostas. O primeiro é 99. O segundo é 3x, 30, mais 5, 35 e mais 3is, 38. Aqui nós temos 2x que representam 20 e o ix que representa 9, 29. Aqui nós temos o L que representa 50, mais 3x, 80 e o IV, 4, 84. Aqui nós temos o XL, que representa 40 e 5. E por último, temos o L, 50 mais X, 60. Assim, na aula de hoje, nós aprendemos um pouco sobre sistemas de numeração e principalmente sobre o sistema de numeração romano. Até a próxima aula.